Olá, senhores e senhores, sejam muito bem-vindos a mais vídeo. Hoje vamos ler Juízes 6. Gideão, o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 dias. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam, acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha ou uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediam socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei vocês da escravidão e do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nessa terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de um carvalho que havia do povoado de Ofra. Esse versículo 6 fala sobre dois povos guerreando, os israelitas e os midianitas. Quando os israelitas iam colher, os midianitas iam destruir toda a colheita que eles fizeram, né? E eram muito, mas muito numerosos, né? Os midianitas. No 4 dias acampavam na terra e destruíam as colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Eles estavam disputando o território. Houve uma disputa de territórios entre os medianitas e o povo dos israelitas. Nesse versículo diz que eles não se gostavam. E continuando, né? Eles estavam tão desesperados que clamaram ao Senhor. E veio um profeta, né? Enviaram um profeta para falar com eles, né? E disse assim no versículo 7 diz: Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes dissesse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei vocês da escravidão e do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Eu expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra. Nessa parte fala que muitos israelitas estavam adorando outros deuses, os deuses dos amorreus, e Deus não estava contente. E Deus pesou com sua mão contra esse povo. E no 11 diz: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho. Esse carvalho pertencia a Joas, que era da família de Abiezer. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os medianitas não o encontrassem.
Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com essa gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os antepassados nos contaram que o Senhor acostumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Eu sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou, eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso, porque eu ajudarei você, esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Gideão diz ao Senhor: Como eu posso libertar o Senhor se a minha família é pobre? Da família da tribo de Manassés? Eu sou a pessoa menos importante da minha família, diz no 15. Mas o Senhor disse a Gideão: Você pode fazer isso porque eu ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se fossem um só homem. Como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: Se tu estás contente comigo, então tu me dá uma prova que és tu mesmo que está falando. Por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. E levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: Ponha a carne e o pão nessa pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto. E ele disse apavorado: Ai de mim, Senhor, meu Deus. Eu vi o anjo do Senhor face a face, mas o Senhor respondeu: Não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar dos deuses Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Azerá, que está ao seu lado. Nesse lugar alto seguro, que faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro de madeira do poste de Azerá, arrancado, queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados, fez o que o Senhor tinha dito, porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de isso, de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade levantaram, acharam o altar de Baal do poste da Azerá derrubado e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. Perguntavam: Quem será que fez isso? Procuraram saber, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: Traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Azerá.
Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: Vocês estão defendendo Baal? Quem é defensor será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar é dele, que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubal. Depois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda. O altar que é dele é que foi derrubado. Então todos os medianitas, amalequitas e os povos do deserto se juntaram, atravessaram o rio Jordão, acamparam no vale de Jezreel, e o Espírito do Senhor dominou Gideão. E ele tocou com uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo da família de Abiezer foram se juntar a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, para de Aser e de Zebulun e de Naphtali, e eles também foram juntar a ele. Então Gideão disse: Ó Deus, disseste que quiseres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhados o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado, somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usará para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água, que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: Não fique zangados comigo, mas deixa que eu fale só uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez naquela noite a lã ficar seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Gideão estava fazendo uma prova com Deus, porque se era ele mesmo que estava falando, o anjo, ele teve sinais também que Deus deu para ele, e Deus falou que ia usar Gideão. Gideão estava atônito, estava se perguntando: será que Deus vai me usar mesmo? E, né, aconteceu, né, que Deus, ele deu sinais para Gideão. Ele destruiu os altares, as coisas que estavam feitas para deuses estranhos daquela época do Egito, e Deus mesmo assim fez a prova para Gideão. E o que dá para nos tirar nesse versículo? Que Deus, ele pode nos usar para levar a sua palavra, levar a sua obra. Não, a gente às vezes se sente incapaz de levar a sua palavra, se sente incapaz de levar uma palavra para as pessoas, mas só que Deus, ele quer nos usar. Deus, ele quer nos usar, mas às vezes o inimigo coloca na nossa mente assim: você não vai ser usado. Como você pode ser usado, mas sendo pecador? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um Deus grande, um Deus maravilhoso, que nos salvou naquela cruz, e a gente tem a salvação. Só que a gente tem que buscar a sua palavra, buscar a sabedoria, o entendimento, o discernimento da sua palavra. A gente tem que buscar cada vez mais, para levar as boas novas para o povo, a sua palavra, a oração, joelho no chão. A gente às vezes não tem tempo nem para orar, nem para ler uma palavra, nem para ler a Bíblia. Mas a gente tem que continuar a servir a Deus, levar a sua palavra mesmo nas adversidades da vida. Essa foi a palavra de hoje. Queria agradecer a todos vocês que estão assistindo. Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima, pessoal. Fui!